tarde, eu quero que você tome uma decisão de ser alguém que assume o compromisso, tome decisões absolutas, para que de alguma maneira seja daqueles que vão engrossar a fileira dos que são úteis para Deus nessa nação. Meu alvo não é que você fique emocionado enquanto você me ouve, nem mesmo que você chore, ainda que isso possa acontecer. Meu alvo não é nem mesmo que você fique arrepiado, ainda que isso possa acontecer. O meu alvo é que você tome decisões sérias. A fome e a sede dos novos sacerdotes e profetas, consumidos na cruz, pela sua fome e sede de realizar a vontade de Deus. Que vivemos os últimos dias, e por vivermos esses últimos dias, nós vivemos em tempos difíceis, dias de iniquidade multiplicada, amor se esfriando, dias de virgens nécias, servos maus, dias de falsos profetas e falsos pastores. São dias difíceis, trabalhosos. Os homens são mais amigos dos prazeres do que de Deus, avarentos e orgulhosos, ingratos, amantes de si mesmos, cruéis, implacáveis, que não fazem pactos ou votos. Esses são os implacáveis, são aqueles que não fazem pactos, não fazem votos, não se comprometem. Os homens serão implacáveis, traidores, terão a forma de piedade, mas negarão o seu poder, isto é, serão religiosos. Esses são os últimos dias, tempos difíceis. E a minha oração é que nesses dias, especialmente nessa hora, que enquanto eu falo, a luz do Espírito de Deus inunde seu coração e triunfe com a sua vontade sobre a tua vontade. Que a vontade do Espírito triunfe sobre a sua, à medida que o buscamos na sua palavra. A corrupção generalizada, tanto no Senado, bem como no sacerdócio. Até mesmo os crentes, infelizmente até pastores, têm se vendido, têm aberto mão da glória de Deus. Eu creio que ao mesmo tempo em que vivemos dias difíceis, Deus produz uma ação tática, Deus produz uma ação estratégica. Ele visita uma nova geração. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração de sacerdotes e profetas. Está separando os seus. Essa nova geração, que serão fiéis à casa de Deus, serão profetas que não se venderam e sacerdotes que não se corromperam. Estes fazem parte de uma nova geração de homens e mulheres que têm fome apenas de uma só comida, o pão de Deus. Tem sede de uma só bebida, o vinho da nova aliança e do sangue de Jesus. Deus está levantando nós para sermos uma resposta à corrupção generalizada. Eu não sei quanto a você, mas eu estou decidido a pagar o preço que for necessário para responder certo a esse chamado de Deus. Exemplo dos nazireus de Deus. Quem eram os nazireus? Eram aqueles que faziam um voto voluntário, um compromisso absoluto diante de Deus, dos seus pais e dos sacerdotes, de serem totalmente consagrados a Deus, para poderem ministrar diante de Deus e ministrar da parte de Deus. Os nazireus seriam aqueles que dariam a resposta que os sacerdotes não poderiam dar por conta da sua corrupção. Deus está levantando os seus nazireus. Ainda que tenha pastores vendendo o evangelho, ainda que tenha profetas falsos mestres, ainda que tenha nessa nação
Muitos homens que decidiram buscar mais as riquezas do que a presença e a glória de Deus. Ainda que muitos se desviaram, Deus vai cumprir o seu propósito nessa nação, porque Ele tem os seus nazireus, porque Ele tem os seus jovens, homens, mulheres, que não têm título, não têm aparência, mas têm realidade de ministério diante de Deus. Os nazireus tinham um voto de serem pessoas totalmente consagradas a Deus. Eram pessoas totalmente de Deus. Nesse voto eles tinham um propósito de serem separados do vinho desse mundo. Não podia beber vinho da alegria desse mundo. Há coisas que não são más em si mesmo, e nem mesmo pecaminosas, mas matam a sua fome e sede de Deus. Nazireus de Deus não tem o seu prazer em outra coisa, senão na casa do Senhor. Nazireus também deveriam ser separados do vinho desse mundo. Além disso, deveriam ser separados da afeição natural. Jesus disse que seu pai, sua mãe, seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é nazireu de Deus, ele tem uma afeição por Deus, e pela palavra de Deus, e pela vontade de Deus, acima de todos, e acima de tudo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os nazireus vencem o mundo. Aqueles que não vencem o mundo, o amor do Pai não ferve dentro deles. E daqui a pouco, eles se veem frios, letárgicos, passivos na presença de Deus, e não sabem o motivo. Eu estou te falando, sabe qual que é o motivo? O amor do Pai diminuiu em você, porque o mundo entrou. O que é o mundo, filhinhos? O mundo é o prazer dos olhos, o prazer da carne e a soberba da vida. Nazireus de Deus, essa nova geração de profetas e sacerdotes, que tem fome e sede de Deus, vencem o mundo, vencem o prazer dos olhos, a valorização excessiva à aparência, à beleza, às coisas que são agradáveis aos olhos, mas que Deus odeia. Há coisas que dão prazer à carne, mas te rouba do seu Criador e do seu Senhor. É o mundo. O que é a soberba da vida? É aquele senso de que você terá o amanhã. É aquele senso que você terá a próxima chance. É aquele senso de que daqui 2 anos eu faço isso, eu começo a liderar na célula. Aquele senso que daqui 3 anos eu vou me consagrar mais a Deus. É aquele senso de que você tem o amanhã. Isso é a soberba da vida. E o mundo é regido pela soberba da vida. Quero te dizer, querido, você não tem o amanhã. O pecado que você tem para confessar, confessa hoje. A consagração que você tem para fazer, faz hoje. O evangelho que você tem para pregar, prega hoje. Porque não haverá o amanhã, não há amanhã. A fome e sede dos homens de Deus do passado foi por fazer a vontade de Deus. Máxima expressão de amor a Deus é fazer sua vontade, é ter comunhão com a sua vontade, é viver para o seu inteiro agrado. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, precisamos entender basicamente 2 coisas. Iremos ter um zelo profundo pela casa de Deus. Segundo, iremos contrariar a muitos. Quando você decide fazer a vontade do Pai, você vai aborrecer alguns, mas você vai agradar a Deus. Essa é a fome e a sede dos sacerdotes e profetas de Deus. Fazer a vontade do Pai.